Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da jornada de volta para casa, hoje com a lição 26. E eu venho aqui pedir para vocês mais uma vez, para que vocês se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem, né? Às vezes a gente compartilha coisas tão simples que a gente imagina que seja bom para as pessoas, da rotina do dia a dia, e às vezes a gente não pensa que a palavra de Jesus pode tirar alguém de alguma situação bem difícil, que às vezes a gente nem imagina que a pessoa esteja passando, né? E gostaria de compartilhar com vocês aqui algo que eu conversei com a minha filha ontem. A minha filha já vai fazer 9 anos, mas eles têm sempre aqueles conflitos de relacionamento como todos nós, né? Não faz diferença ser criança ou ser adulto. Aliás, como eu disse para ela, quando a gente coloca as sujeiras debaixo do tapete, se a gente pegasse aquela sujeirinha, tirasse o tapete, pegasse a vassourinha, varresse, botasse no lixo, pronto, acabou. O problema é que a gente coloca a sujeira para baixo do tapete e coloca de novo, e coloca de novo, e coloca de novo, e daqui um pouco a gente está sentada num monte de sujeira. Muito mais difícil remover essa sujeira. E isso às vezes a gente vai se dar conta depois de anos. A gente se distrai com outras coisas para não ter que olhar para aquilo ali, porque dói, porque incomoda, só que o monstro vai ficando cada vez maior, né? E isso acontece muito com as crianças também. Então a gente deve ficar atentos, porque senão depois a gente chega lá na adolescência, começa um monte de problema emocional, psicológico nos adolescentes, e a gente acha que começou ontem o problema. Porque até então a gente não tinha visto nada de diferente, mas também tá de sair da zona de conforto dos pais, de ver que o seu filho tá ali guardando coisas que estão machucando. E quanto mais a gente esconde, por que a gente esconde? Porque a gente dá realidade para aquele monstro. Porque se a gente não desse realidade, o que tem olhar para ele? É uma coisa neutra? Não é boa, não é ruim? É uma coisa neutra? Mas se a gente esconde, é porque a gente tá com medo dela. A gente não quer olhar. Então, é um treino. Claro que é um treino. Mas ele precisa começar, esse treino precisa começar o quanto antes. E por isso que eu digo, às vezes, você nem sabe que tem um amigo, que tem alguém na família, que tem algum conhecido que esteja passando por dores muito fortes, muito profundas, mas que ela esconde. Às vezes, não só dos outros, como dela mesma. Então, às vezes, você compartilhar um vídeo como esse pode sim tirar alguém de uma situação bem difícil. Então vamos lá, gente, compartilhem, se inscrevam no canal, falem de um curso em milagres para as pessoas. Não tenham medo. Se for para ser o momento daquela pessoa, ela vai acolher. Se não for para ser, tudo bem, mas pelo menos ela vai ter um primeiro contato, sabe? Aí, quando chegar o momento dela, ela vai dizer assim,
eu já ouvi falar nisso. Já não vai ser um monstro, um bicho de 7 cabeças, porque ela já entrou em contato com aquela ideia alguma vez. Eu gostaria de começar também deixando uma frase que eu vi agora de manhã, que eu senti de falar para vocês, que é: a verdade tem voz. Então eu sei que essa mensagem vai ir longe, porque ela não é minha, ela não é dessa Ana, dessa individualidade aqui, não. Jesus só está usando o meu corpo como um instrumento de comunicação. O Espírito Santo só está usando essa carcaça aqui como um instrumento de comunicação para que chegue mais longe a voz dele. E aí veio essa frase: a verdade tem voz. Mas não é a minha voz e não é a minha verdade. A verdade é uma só. E a voz dela ecoa e se expande e chega no lugar certo na hora certa, pode ter certeza disso. E Jesus, o Espírito Santo, usa você, usa o seu corpo, usa a sua voz, os seus olhos, os seus ouvidos, sua boca, seu coração, inteiramente todo o teu ser. Isso daí faz parte de uma oração também. Minha mãe sempre fez essa oração, eu lembro direitinho dela. Mas Jesus está te usando, o Espírito Santo está te usando como um instrumento de comunicação. Então, pensa bem no que você está estendendo, no que você está ensinando, não só para os outros, mas para você mesmo. Porque se você deixar ele te usar como instrumento para ouvir a voz da verdade, para ecoar a voz da verdade, ele vai te usar. Desde que você permita, que você esteja disponível, que você se coloque em disponibilidade para isso. Mas então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos para o nosso encontro de hoje. E hoje a lição é a 26, que diz: meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. Isso é uma das ideias básicas de um curso em milagres, que é nos descrever como filhos de Deus. E nós somos invulneráveis, como Deus. Deus não poderia jamais criar nada, criar algo que não fosse como Ele. E Deus é invulnerável, portanto, seu filho também o é. E aí, o Ken já começa desenvolvendo, dizendo que essa é outra lição crucial que leva o nosso aprendizado e prática um passo adiante. Se eu tenho pensamentos de ataque, autoataque, preciso acreditar que sou vulnerável. A gente só ataca o que a gente acredita ser vulnerável. Se eu acreditar que sou vulnerável, não posso ser Cristo. Porque Ele é invulnerável. Cristo é invulnerável. Ele tem a característica do Criador. Ele só cria como Ele mesmo. Então o seu filho só pode ser como Ele mesmo. Tudo o mais não existe. São imagens. Se, como Jesus vai me lembrar repetidamente, eu sou como Deus me criou. A gente tem até uma lição mais adiante que é assim:
Então, se Jesus vai lembrar a gente repetidamente, eu sou como Deus me criou, e se a minha realidade é espírito, preciso ser um com tudo e com todos. Portanto, não existe literalmente nada e ninguém lá fora que poderia me ferir. No entanto, enquanto eu acreditar que posso ser ferido, quer seja o meu próprio corpo ou através de outra pessoa, estarei atestando minha vulnerabilidade. Além disso, ao dizer que sou vulnerável, também estou dizendo que estou certo em minha autoavaliação e o Espírito Santo errado. E a gente segue batendo nessa mesma tecla, né? É aquilo que eu sempre pensei assim, quando a gente começou a um certo ponto aqui no Brasil nos sentir vulneráveis e atacados pela política, pela politicagem, né? Eu sempre pensava assim que independente da forma de governo, do que parecesse estar acontecendo lá fora, eles não tinham o poder de aprisionar minha mente. Ninguém tem. Podem aprisionar o meu corpo, mas esse corpo é uma imagem. Se eu me identificar com o eu verdadeiro, eu não vou assim me sentir presa, não vou me sentir atacada. E esse é todo o treino, é a gente parar de se identificar com o corpo. Porque enquanto a gente estiver se identificando com o corpo, a gente vai continuar se sentindo vulnerável, passível de ataque. É sem dúvida óbvio que se pode ser atacado, não és invulnerável. Vês o ataque como uma ameaça real. Isso é assim porque acreditas que realmente podes atacar. O próprio fato de que estou aqui está me provando que posso realmente atacar, porque só pude vir para cá atacando Deus primeiro. E eu sei que ataquei primeiro porque percebo o ataque em todos os lugares ao meu redor. Porque se a gente percebe corpos, se a gente percebe mundo, é porque deu certo. O ataque a Deus. A dinâmica da projeção me ajuda a entender como esse fenômeno da percepção do ataque acontece. A projeção faz a percepção. O que eu percebo do lado de fora da minha mente é a projeção do que eu tornei real dentro de mim. E Jesus está de volta aqui dizendo: e o que pode surtir efeito através de ti, também tem que surtir efeito em ti. É essa lei que, em última instância, te salvará. Mas estás usando-a equivocadamente agora. Portanto, tens que aprender como ela pode ser usada em favor dos teus maiores interesses, ao invés de usá-la contra eles. Como já vimos diversas vezes nas primeiras lições, o interno e o externo são um e o mesmo. O pensamento de atacar e o pensamento de ser atacado vêm do mesmo sistema de pensamento. Nós projetamos os pensamentos do nosso ego e então acreditamos que eles vão nos ferir em troca. Como Jesus ensina no texto, no contexto da nossa necessidade de projetarmos. E qual é o sentido de projetarmos? Olha só a cereja do bolo. A projeção nada mais é que a nossa necessidade de ficarmos livres de. A
gente não aguenta o peso da culpa. Então a gente precisa se livrar dela, projetando no mundo, projetando nos relacionamentos, nas outras figuras. E o conflito, a nossa necessidade de conflito. O que não queremos. O conflito é o que não queremos. Não queremos para nós. E aqui vem um bom trechinho do livro-texto, dizendo que a ideia de que podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando-a a outro. Exatamente, ó. A projeção é a ideia de que podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando a outro. Então, a projeção e o conflito tá um dentro do outro, é a mesma coisa. Dando-a, tu a mantens, pois essa é a forma de mantê-la. O fato de acreditares que, vendo-a do lado de fora, tu a excluíste do que está dentro, é uma completa distorção do que seja o poder de extensão. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam, acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes. Acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Então também é verdade, como já vimos, que o amor de Deus que permitimos que flua através de nós como perdão vai voltar a nós também. É esse amor que devemos perceber ao nosso redor. Tanto expressões quanto pedidos por ele. Primeira ideia que ele traz aqui pra gente, de a gente perceber o que é uma expressão de amor e o que é um pedido de amor. Será que eu já me adianto? Geralmente o ataque, geralmente não, sempre, o ataque é um pedido de amor. As leis da projeção e da extensão funcionam de forma similar, mas com conteúdos diferentes. É por isso que logo no início do texto Jesus fala sobre a projeção como o uso impróprio da extensão. Exatamente. Porque projeção só se faz com a culpa. A gente projeta a culpa. E a extensão é o amor. A gente só estende amor. Então, nós não somos uma projeção de Deus, nós somos uma extensão de Deus. E o ser verdadeiro só estende, assim como Deus. E as imagens são projetadas, né? Então, é por isso que logo no início do texto Jesus fala sobre a projeção como uso impróprio da extensão. É a mesma lei da mente, simplesmente usada de modo errôneo, levando a criação errônea ao invés da criação. Por isso que às vezes aqui eu gostaria de poder colocar legenda nos vídeos, mas eu ainda não sei. Então, às vezes eu falo que o ego criou alguma coisa, mas num curso em milagres, essa linguagem é equivocada, porque o ego nunca cria, o ego faz imagens. Só quem cria é Deus e seu filho no céu co-cria com Deus, tá?
Então, quando vocês ouvirem a Ana lá meter os pés pelas mãos e falar que o ego criou alguma coisa, vocês já corrijam aí na mente de vocês que não, que o ego não cria nada. Ele faz, ele projeta, tá? Faz imagens, projeta imagens. O ego não cria nada, então nós não criamos nada. Nós, indivíduos, pessoas, corpos aqui, a gente não cria, tá? Essa lei, em última instância, nos salva em outro sentido também, porque ela reflete que tudo é uma ilusão, tudo são imagens. O que parece estar do lado de fora é uma ilusão, porque o que parece estar dentro, o sistema de pensamento do ego, é uma ilusão. Reconhecer isso é o desfazer do ego. Como os teus pensamentos de ataque serão projetados? Olha, como os teus pensamentos de ataque serão projetados, lembra? Porque a gente não aguenta ficar com ele aqui dentro, então a gente projeta. Eu vou ter medo do contra-ataque. Então, terei medo do ataque. E se tens medo do ataque, tens que acreditar que não és invulnerável. Mas nós somos invulneráveis, tal como Deus nos criou. Porque espírito é invulnerável. E espírito, mente é o que nós somos. É isso que prova que você está certo e Jesus errado. Eu acreditar que sou vulnerável. Você acreditar que é vulnerável é a prova de dizer que você está certo, de que você é um corpo, e que Jesus está errado de dizer que você é mente, que você é espírito. Então Jesus pergunta: por que você está tão transtornado? Tudo isso é um sonho. É muito bom ouvir isso. E nós dizemos a ele de volta: o que você quer dizer com tudo isso é um sonho? Olhe como eu fui atacado. Olhe como eu sofro e toda a dor que estou sentindo. Olhe para o que as outras pessoas estão sentindo. Nós somos todos vulneráveis. Por favor, não me diga que isso é um sonho. É assim que provamos que nossas percepções estão corretas. Nossa dor, quer seja em outros ou em nós mesmos, é a prova final de que Deus está morto e nós existimos em seu lugar. Vejam, Jesus vai desfazendo a cada lição o sistema do ego e todas as crenças que a gente tinha, que a gente julgava ser verdade. Jesus fala num Curso em Milagres e é a imagem mais próxima que a gente consegue ver do que é mesmo isso daqui. O ego fez o mundo de cabeça para baixo. Você nunca teve essa sensação? De que tá tudo de cabeça para baixo? Portanto, pensamentos de ataque fazem com que sejas vulnerável em tua própria mente, que é onde esses pensamentos estão. Pensamentos de ataque e invulnerabilidade não podem ser aceitos juntos.
eles contradizem um ao outro. Se eu perceber pensamentos de ataque em você, é apenas porque primeiro os tornei reais para mim mesmo. O que eu fiz a partir do desejo de tornar minha separação de Deus, o ataque original, real também. E só depois daquela decisão de estabelecer o ataque como real, que o plano do meu ego me impele a projetá-los para fora, dessa forma tornando-me vulnerável ao meu ataque percebido dos outros. Está claro que esses pensamentos de ataque, novamente, reflexos da separação de Deus e, portanto, de todos os outros, não podem ser aceitos junto com a nossa invulnerabilidade como Deus nos criou. Um anula o outro. Essa é ainda outra forma de dizer que Deus e o ego são mutuamente excludentes. Portanto, ou a gente acredita no ego, ou a gente acredita em Deus e não tem como conciliá-los. Então a gente tem a ilusão, o ego faz a gente ter a ilusão de que a gente acredita em Deus. Mas um exclui o outro, eles são mutuamente excludentes. Enquanto a gente continuar acreditando no ego, a gente está escolhendo acreditar que Deus não existe, que Deus está morto. A dinâmica de dissociação é o que nos capacita a manter essas crenças contraditórias em nossa mente. Como o texto explica nessas duas passagens, o ego e o espírito não se conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Isso, um exclui o outro. Dissociação é um processo distorcido de pensamento pelo qual dois sistemas de crenças que não podem coexistir são mantidos. Se são reunidos, a aceitação dos dois conjuntamente é impossível. Mas se um deles é mantido longe do outro, nas trevas, a sua separação parece manter ambos vivos e iguais em sua realidade. É isso que a gente faz quando a gente acha que a gente acredita no ego e em Deus ao mesmo tempo. A sua união vem a ser, assim, a fonte do medo, pois se eles se encontram, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Não podes ter ambos, pois um nega o outro. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode-se dotar cada um com uma crença sólida se estão em locais separados. Isso que é a dissociação. Um num cantinho, outro no outro cantinho, não se encontram e a gente dá um pouco de realidade para esse, um pouco de realidade para esse, mas de verdade a gente não está conectado com Deus. Isso na ilusão, né, gente? Na ilusão aqui. Porque a gente nunca se desconecta de Deus, o nosso ser verdadeiro não se desconecta de Deus. A gente precisa voltar a nossa percepção para a percepção verdadeira, que é a da existência de Deus, de que Ele nunca foi morto, de que Ele nunca foi substituído. A ideia para o dia de hoje introduz então o pensamento de que sempre atacas a ti mesmo primeiro. A gente sente, né? Porque quando a gente sente necessidade de atacar alguém, a gente já está sofrendo antes. Porque a gente está se martirizando, a gente está se torturando, a gente está se amedrontando, criando
infinitos diálogos mentais aqui de ataque. Então, tem pessoas que ficam nervosas, com taquicardia, com enxaqueca, com vômito, com tontura, com coisas físicas assim mais perceptíveis quando tá com raiva e elaborando um ataque a ser feito a alguém. E uns atacam de verdade, outros atacam só mentalmente, mas percebe que o ataque é contra nós mesmos. A gente está se atacando primeiro. Para repetir, se eu percebo você como me atacando e aí reajo como se isso fosse verdade, é apenas porque eu ataquei primeiro. Isso não tem nada a ver com comportamento, pois o ataque existe apenas na minha mente. A ideia de hoje está refletida também em uma passagem incisiva no texto, que diz: se ele não fala do Cristo para ti, tu não falaste do Cristo para ele. Então, é sempre da gente primeiro. Por isso que não adianta a gente ficar aqui na nossa cadeirinha pensando, o fulano tem que mudar. E o que ele quer dizer se ele não fala de Cristo para ti? É porque tu não falaste do Cristo para ele. É você ver Cristo no irmão. Então, a gente precisa da ajuda de Jesus, sim, para ver Cristo no irmão. Nosso ego nunca vai ver o Cristo no irmão. A gente vai ficar com esse papinho, com esse diálogo, veja o Cristo no irmão, infinitamente, e a gente não vai conseguir porque a gente não vê Cristo nem na gente. Como que a gente vai ver Cristo no irmão? Então, sozinhos a gente não consegue tirar todas essas cortinas de fumaça, esses bloqueios, a presença da consciência do amor que o ego faz. É só Jesus que pode ajudar a gente, então a gente pode pedir auxílio para ele para que a gente veja o Cristo no irmão. Quando a gente vê o Cristo no irmão, ele vai ver o Cristo em mim. Então, se ele não fala do Cristo para ti, é porque tu não falaste de Cristo para ele primeiro, então tudo parte da gente. A projeção é o princípio governante da atividade da mente, uma vez que ela determina como nós percebemos o mundo ao nosso redor. Lembre-se, a percepção é a interpretação. Como nós vemos e não o que nós vemos. E a gente já percebe isso, né? A gente já consegue compreender um pouco disso, porque em coisas bem simples, você está percebendo algo e o teu amigo que está do lado não está percebendo o que tu está percebendo. Mais uma vez, lembre-se, a percepção é interpretação. Como nós vemos e não o que nós vemos, é como nós vemos. Não pode ser enfatizado o suficiente para entendermos apropriadamente passagens como essas. O estudante precisa perceber que Jesus nunca está falando sobre o que as pessoas estão fazendo de forma comportamental, mas apenas sobre a nossa percepção do que os outros estão fazendo. Mais uma vez, este curso é um curso da mente, não é um curso de comportamento. Tá assim, de curso de comportamento por aí. Ih, cheio. Eu sou coach, gente, tá? Eu fiz formação em coach. Então, assim, curso para comportamento tá cheio. Eita, muitos. Um curso em milagres não tem nada a ver com comportamento. Ele é muito anterior a isso. Ele é na causa. Ele é na mente.
Quando você sente que foi atacado por outra pessoa, você interpretou o seu comportamento. Isso não significa que você não vê pensamentos de ataques em outras pessoas. Jesus vê pensamentos de ataques em todos os seus estudantes. Em todos. Quem estuda um curso em milagres, quem não estuda. A gente continua aqui acreditando que é um corpo. Não sei, eu acho que o nosso querido professor Kenneth Wapnick era uma pessoa iluminada, mas pode ser que tenha mais alguns perdidos por aí, mas o restante de nós ainda está aqui totalmente enterrado no sistema de pensamento do ego. Mas a gente está em disponibilidade para aprender diferente. Então, Jesus vê pensamentos de ataque em todos os seus estudantes. É em seus julgamentos que os pensamentos de ataque são tornados reais. Portanto, lemos no manual para professores. Quem aí já pegou o manual para professores? É maravilhoso, gente. Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificativa pelo que parecem ser os fatos. Gente, eu vou ler de novo, tá? Talvez seja útil lembrar que ninguém pode ter raiva de um fato. É sempre uma interpretação que faz surgir emoções negativas, independentemente da sua aparente justificativa pelo que parecem ser os fatos. Então, a grande questão aqui é reinterpretar esse fato com a ajuda de Jesus e do Espírito Santo. E então não veremos mais ataque. Voltando para a lição. Se pensamentos de ataque necessariamente acarretam a crença em que és vulnerável, seus efeitos te enfraquecem aos teus próprios olhos. Assim, atacaram a tua percepção de ti mesmo. Uma falsa imagem de ti veio tomar o lugar do que tu és. Tendo-nos enfraquecidos aos nossos próprios olhos, a nossa vulnerabilidade, nós mais uma vez provamos que estamos certos e o Espírito Santo errado. Somos filhos do ego ao invés de filhos de Deus. Não acreditamos mais que somos o Cristo, de quem o Espírito Santo em nossas mentes certas é um lembrete. Nós substituímos a verdade de quem nós somos com uma falsa imagem, um ser especial, único e individualizado. Novamente, é o nosso uso da dissociação. Lembra que a gente viu o que era dissociação? Que permite que mantenhamos duas imagens contraditórias de nós mesmos. A verdade do conhecimento que escolhemos esquecer e a ilusão de ataque que escolhemos lembrar. Então, a gente continua mantendo essas duas imagens contraditórias em nós. Essas passagens descrevem irrefutavelmente essa dinâmica e seu desfazer através do Espírito Santo. Mais uma citação do livro-texto aqui dentro da lição. A não ser que, em primeiro lugar, conheças alguma coisa, não podes dissociá-la. O conhecimento necessariamente precede a dissociação, de modo que a dissociação nada mais é
do que uma decisão de esquecer. Sim, a gente decidiu esquecer quem a gente é. Oferece ao Espírito Santo apenas a tua disponibilidade para lembrar. É isso que a gente está fazendo aqui. Olha, Espírito Santo, eu sei que eu escolhi, que eu decidi esquecer. Mas agora eu sei que eu posso escolher de novo. E agora eu escolho lembrar. Me ajuda? É essa disponibilidade no coração que precisa para entender um curso em milagres. Então, oferece ao Espírito Santo apenas a tua disponibilidade para lembrar, pois ele retém o conhecimento de Deus e o teu próprio para ti, esperando a tua aceitação. A sua voz vai te dizer que és parte dele, quando estiveres disposto a lembrar-te dele e a conhecer de novo a tua própria realidade. Lembrar é apenas restaurar na tua mente o que já está lá. Não fazes aquilo que lembras, meramente aceitas outra vez o que está lá, mas que tinha sido rejeitado. Quando atacas, estás negando a ti mesmo. A tua negação da realidade exclui a aceitação da dádiva de Deus, porque aceitaste uma outra coisa em seu lugar. Todo ataque é um ataque a ti mesmo. É uma negação de quem tu é. É, portanto, o caminho no qual a tua identificação está perdida. Porque quando atacas, tens que ter esquecido o que és. E se a tua realidade é a de Deus, quando atacas, não estás te lembrando dele. Simples assim. Esse livro-texto é uma coisa poética, gente. A prática da ideia de hoje te ajudará a compreender que a vulnerabilidade ou a invulnerabilidade é o resultado dos teus próprios pensamentos. Nada, exceto os teus pensamentos, pode atacar-te. Nada, exceto os teus pensamentos, pode fazer-te pensar que és vulnerável. E nada, exceto os teus pensamentos, pode te provar que isso não é assim. O foco dos nossos exercícios está somente em nossos pensamentos, a fonte do problema e sua solução. Na verdade, tudo é pensamento, cuja aceitação é o objetivo do treinamento mental do livro de exercícios. Esses pensamentos não são de um órgão físico, o cérebro, mas a mente, vindo da nossa identificação com o ego ou com Jesus. Desses dois pensamentos ou sistema de pensamento, culpa ou inocência, surge um mundo e nossa percepção do mundo. Se você se sentir atacado, terá escolhido o ego como seu professor e, portanto, acredita que é vulnerável e merece o ataque. Isso não tem nada a ver com o comportamento. Tu pode estar paradinho, quietinho num quarto escuro na tua casa. Todo o processo está acontecendo na mente, todo. Ou você pode estar lá fora atacando alguém, brigando com alguém, xingando alguém. O processo primeiro aconteceu na mente. Por outro lado, se nós nos lembrarmos da nossa invulnerabilidade,
como criação perfeita de Deus, nossa percepção do mundo muda de acordo. Uma passagem perto do final do livro-texto expressa sucintamente o princípio de que a projeção faz a percepção. Vamos lá, ver o que o Ken trouxe pra gente aqui. As lições a serem aprendidas são apenas duas. Cada uma tem o seu resultado em um mundo diferente. E cada mundo decorre com toda a segurança da sua fonte. Qual é a fonte do mundo que você está vivendo? O resultado certo da lição segundo a qual o Filho de Deus é culpado é o mundo que vês. Infelizmente é. Esse mundo que a gente vê aqui, ele decorre com segurança da fonte que fez ele. É um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nele esperança e felicidade. Entretanto, esse não é o único resultado que o teu aprendizado pode produzir. O resultado da lição segundo a qual o Filho de Deus não tem culpa é um mundo no qual não existe medo e onde todas as coisas são iluminadas com esperança e cintilam com uma gentil amizade. Todas as coisas nada fazem senão apelar para ti, pedindo com suavidade para serem tuas amigas e para que tu permitas que se unam a ti. Então, hoje o resto da lição apresenta um exercício e instruções com as quais estamos bastante familiarizados a essa altura. O foco, como sempre, está em nossos pensamentos e sentimentos, que parecem nos transtornar, olhando para eles de forma tão desapaixonada quanto possível e com mais do que uma atenção superficial. É essa não avaliação cuidadosa que nos permite entender que esses transtornos todos compartilham o mesmo propósito subjacente de nos manter distantes do pensamento de amor, que nossos pensamentos tentam ocultar. Em outras palavras, todas as formas de transtorno refletem o conteúdo oculto de atacarmos a nós mesmos, negando quem nós somos como o Filho único de Deus. Então, Jesus ensina agora na prática como que a gente deve fazer hoje. 6 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. 2 minutos inteiros devem ser dedicados a cada um, embora o tempo possa ser reduzido para 1 minuto se o desconforto for grande demais. Não o reduzas mais do que isso. O período de prática deve começar com a repetição da ideia para o dia de hoje e, em seguida, fecha os olhos e faz uma revisão das questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação. A inquietação pode assumir a forma de depressão, tormento, raiva, um senso de imposição, medo, pressentimento ou preocupação. Qualquer problema ainda sem solução que tenda a ser recorrente em teus pensamentos durante o dia é um sujeito adequado. Não serás capaz de considerar muitos deles em qualquer um dos períodos de prática, pois deves dedicar a cada um mais tempo do que o usual. A ideia de hoje deve ser aplicada como segue. Primeiro cita a situação. Eu estou preocupado com pontinhos. Em seguida, revê todos os resultados possíveis que tenham te ocorrido a esse respeito e que tenham te causado inquietação, referindo-te a cada um de modo bem específico, dizendo:
tenho medo que aconteça. Esse exercício reflete o princípio axiomático do ego. A culpa exige punição, um resultado que justificadamente tememos. Nossas preocupações sobre o que vai acontecer, as questões não resolvidas, cujos resultados estão te causando inquietação, inevitavelmente levam ao medo do que vai acontecer. Nós, portanto, não temos escolha além de erigir defesas contra esses objetos do nosso medo, prognosticados pela nossa culpa. Se estiveres fazendo os exercícios adequadamente, deverás ter umas 5 ou 6 possibilidades aflitivas para cada situação que usares e possivelmente mais. Jesus já sabe como é que a gente reage e é por isso que ele está precavendo a gente. Vai acontecer isso. É muito mais útil examinares por completo algumas poucas situações do que tocar em um maior número. À medida que continuas a lista dos resultados antecipados para cada situação, provavelmente acharás alguns deles, especialmente aqueles que te ocorrem perto do final, menos aceitáveis para ti. Contudo, tenta tratá-los todos do mesmo modo na medida do possível. Depois de teres citado cada resultado do qual tenhas medo, dize a ti mesmo: esse pensamento é um ataque contra mim mesmo. Conclui cada período de prática repetindo a ideia de hoje para si mesmo mais uma vez. Meus pensamentos de ataque estão atacando a minha invulnerabilidade. E quem ainda não tem o livro, gente, vai aí no link que tem na bio do Instagram ou então na descrição, nos comentários dos vídeos no YouTube, tem ali os links para vocês adquirirem, tanto um link para capa dura quanto o link para capa comum. Vão lá e adquiram seu livro porque é muito bom estudar com ele. Então, o Ken só finaliza dizendo pra gente o seguinte: esse, é claro, é o ponto. Nós trazemos a escuridão das nossas ilusões à luz da verdade de Jesus. O problema não está no resultado que esperamos, mas na decisão de atacarmos a nós mesmos por negarmos Deus. Depois dessas primeiras 25 lições, você pode ver como, passo a passo, lição a lição, Jesus está lenta e gentilmente nos levando à experiência específica dos ensinamentos mais abstratos no texto. Ele já sente que a gente já tem um pouquinho mais de preparo para aprofundar. Então a gente vai aprofundar. Tá bom, meus queridos? A gente finalizou a lição 26, tá bom? Pratiquem bastante. Se precisar ver o vídeo de novo, assistam de novo as partes mais que vocês sentiram de reforçar, tá? E silenciem, que Jesus vai orientar vocês certinho, tá bom? Vou finalizar só com mais uma coisinha que eu tinha falado para minha filha ontem. Eu disse para ela assim que, claro, com certeza, a mamãe, o papai, nós somos os melhores amigos dela, que ela pode contar com a gente sempre, né? Mas que ela tem que reconhecer Jesus e o Espírito Santo realmente como os principais melhores amigos. Porque vejam, nem sempre o papai e a mamãe vão estar do lado dela. Nem agora, nem daqui pra frente mais ainda, né? Lembra que a gente viu na lição de ontem, inclusive, que a gente tinha, acho que foi na de ontem,
que a gente tinha, me perdoem se não foi na de ontem, mas foi há poucos dias atrás, que a gente tem medo porque a gente não confia em ninguém, porque a gente acredita que a gente é sempre sozinho, que a gente não pode confiar nem no pai e na mãe, porque não é sempre que eles vão estar por perto, então a gente não confia. A gente precisa confiar no Espírito Santo e em Jesus, porque esses nunca vão falhar. Às vezes, por exemplo, as crianças mesmo, tem um conflito lá na escola, se sentem, o ego ataca mesmo, se sentem rejeitados, se sentem injustiçados, às vezes porque uma professora foi lá e chamou atenção, e aí eles acham que foram chamados atenção injustamente. Então a gente não sabe o que tá rolando lá na cabecinha deles, no emocional deles, mas tá um turbilhão. E como que ela vai esperar chegar em casa para conversar com o papai e a mamãe? Às vezes já é uma criança que é mais fechada, que não gosta muito de falar dos sentimentos, né? E então como que ela vai escapar disso sozinha, se ela não tem a orientação de buscar Jesus, de buscar o Espírito Santo, de buscar Deus? E pedir que eles, Jesus, Papai do Céu, Espírito Santo, eu tô sentindo isso, isso e isso, acalma meu coração. Que seja isso. Mas eles precisam ser orientados a pedir ajuda para quem sempre vai estar com eles 24 horas por dia. E assim eles começam desde pequenininho a desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. É isso que vai fazer com que muitas vezes, se não tem tempo de conversar essas coisas com pai e mãe, não tem condições de pagar um psicólogo, para não chegar lá na adolescência ou não chegar na vida adulta e tá cheio de problema psicológico, que muitas vezes até é irreversível, gente. Eu conheço muitas famílias que perderam os filhos por suicídio. Então, eu senti de trazer esses assuntos para vocês hoje, porque, sabe, são as ferramentas que estão chegando para eu treinar, e eu acho muito importante não perder isso e compartilhar com vocês, porque a gente está estudando juntos. Eu gostaria que também vocês comentassem nos vídeos que ferramentas está chegando para vocês. Me chamem no direct. A gente pode trocar essas experiências dessas ferramentas que estão chegando, essas ferramentas de treino que estão chegando para vocês também. Podem trocar comigo, vamos trocar. Então eu gosto de, sabe, as ferramentas estão chegando para mim. Eu decidi fazer o treino. Jesus está mandando as ferramentas de treino. E eu confio nele. Então, e aí isso chegou para mim ontem com a minha filha, chegou da escola, e eu senti o quanto é importante, sim, a gente ensinar as crianças, ensinar os adolescentes a ter esse relacionamento pessoal com Jesus, porque esse nunca vai deixar eles sozinhos. E se eles aprenderem a ter essa conversa, esse diálogo com Jesus, eles podem resolver aquela sujeirinha que seria colocada para baixo do tapete na hora. E aí não tem mais aquela coisa de vai botando embaixo do tapete, vai botando embaixo do tapete, né? Não conversa com os pais, não conversa com os professores, se sente, acha que não tem amigos, não se abre com amigos, não tem amigos, não sabe se expressar, entende? Com Jesus tu se expressa do jeito que dá, ele sempre vai entender. Às vezes até com psicólogo, dependendo da criança, a criança não vai saber se expressar com psicólogo também. Claro que os psicólogos têm as suas técnicas todas, né? Mas a questão aqui que eu tô falando é daquela criança ou daquela adolescente que não tá tendo com quem conversar, não está sabendo como colocar para fora suas emoções, os seus monstros internos. Isso é horrível. Porque não tem diferença criança ou adulto, o ego é o mesmo.
E o adulto, às vezes, sabe se virar, vai buscar um psicólogo, vai achar um amigo, vai conversar com alguém, ou já vai direto conversar com Deus mesmo, né? Mas a criança precisa ser ensinada. Ensinada isso também. E pai e mãe não vão estar sempre ali. E às vezes a criança passa por um conflito na escola, chega em casa, não dá tempo, é uma correria, é o pai que tá com reunião, é a mãe que tá com enxaqueca naquele dia, ou a mãe tá trabalhando também, não deu para conversar com a criança, vai para baixo do tapete, no outro dia a criança já esquece. Então, mesmo assim que o pai e a mãe são os melhores amigos dos filhos, não é sempre o único que sempre vai estar lá pra gente, vai estar aqui pra gente, é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. Então, é urgente, pessoal, o quanto antes a gente começar a aprender a ter esse relacionamento com Jesus. Tá bom, meus amores? Já me passei de novo. Se era por mim, eu ficava aqui conversando mais um tempão. Tô criando um pouco mais de intimidade com essa coisa aí, tentando imaginar vocês aí do outro ladinho me assistindo. E amanhã a gente se vê de novo. Beijo, uma excelente quarta-feira para vocês. Tchau, tchau.